Hoje nós vamos falar no planejamento estratégico de carreira e de negócios. Pensando no planejamento estratégico de carreira, o primeiro ponto que eu tenho que ter muito claro para eu mesmo são quais são as habilidades que eu tenho e quais são os meus limites. Se eu não tiver isso claro, não é? Eu vou ficar tentando uma coisa, tentando outra, fazendo uma coisa, fazendo outra, até descobrir quais são as minhas habilidades. Em geral, isso leva muito tempo. Eu tive um privilégio, eu acho que foi um privilégio meu, em 3 momentos eu tive, na minha juventude, ainda na minha adolescência, uma noção das minhas habilidades. A primeira vez foi com 12 anos de idade. Eu ganhei o concurso de redação da Escola Pública do Estado do Ceará e aquilo me deu uma noção muito clara de que imagina um menino com 12 anos de idade ganha um concurso de literatura do Estado, né? E aí aquilo me deu uma noção exata com 12 anos de que eu já tinha uma habilidade. Imagina, com 12 anos a gente não tem noção de nada. Eu descobri com 12 anos que eu podia escrever. É tanto que o meu primeiro projeto de vida foi de me tornar um escritor. Eu me tornei um escritor, porque eu já publiquei 35 livros e vai sair o 36º, mas eu me tornei um escritor de ciência. Mas não era esse o projeto inicial. É tanto que quem entrar lá no site da Uniaberta, no conteúdo, tem lá umas 70 poesias. Durante muito tempo eu escrevi poesias, porque eu queria ser um escritor, porque eu descobri muito cedo que eu tinha habilidade para escrever. Bom, em cima disso, uma das coisas que eu mais estudei na minha vida foi língua, especialmente a língua portuguesa. Eu escrevi, olha como é que é, eu pesquisei a língua portuguesa pelo menos por uns 10 anos seguidos. Porque eu descobri que eu sabia que eu podia escrever, mas eu só queria ter os instrumentos para escrever. Bom, e o segundo momento em que eu descobri que tinha alguma habilidade foi quando eu fiz o concurso público para entrar na Marinha de Guerra, na Escola de Aprendizes Marinheiros do Ceará, e eu recebi um feedback do concurso nacional que eu tirei primeiro lugar no final do curso, e eu recebi um feedback de uma junta de psicólogos que falou assim: olha, você tem habilidade linguística e você tem habilidade lógica matemática. Eu já tinha habilidade para escrever. E aquilo realmente deu um norte para a minha vida, um norte. Toda a minha carreira foi construída em cima dessas 3 habilidades. E depois eu descobri também, já com 20 anos, que eu tinha habilidade para falar. Então, eu tinha habilidade para escrever, habilidade para falar e habilidade para interpretar texto e habilidade para contar, para fazer cálculos, né? Enfim. Bom, eu me senti o máximo, porque eu descobri isso com 20 anos de idade. Com 20 anos de idade, eu já conhecia todas as minhas habilidades. Então, eu apenas fui investindo a minha formação e as minhas atividades exatamente onde eu sabia que eu teria habilidade. E fui fugindo de áreas que eu descobri que eu não tinha habilidade. Então, na minha adolescência ainda, eu fiz o curso técnico de eletrônica para descobrir que eu jamais faria eletrônica, que eu jamais... É tanto que eu nunca fui, até hoje, eu não tenho um certificado do técnico de eletrônica. Eu fiz um outro segundo grau
para não ter que pegar o certificado de eletrônica, porque não ia me servir de absolutamente nada. Eu sou o tipo que, se eu for consertar qualquer coisa, eu quebro. Então, eu quebro, destruo aquilo que eu vou consertar de coisas materiais, né? Eu lido muito mais com as questões de materiais. E aí, para mapear as habilidades de vocês, vocês estão recebendo aí o assessment como parte do treinamento para vocês poderem fazer o levantamento das habilidades de vocês. Mas, como todos aqui já viveram, pelo menos, não sei se eu vou ser indelicado, mas 30 anos de idade, pelo menos, eu acho que sim, uns 30 anos, vocês já podem fazer uma reflexão e perguntar para você mesmo ou para você mesma quais são as habilidades que você já é capaz de reconhecer em você mesmo. Então, aí, além daquela tarefa que eu dei, não é? Antes de fazer o assessment, que é o teste das habilidades específicas, eu peço que vocês façam também uma lista de habilidades e uma lista de inabilidades, pelo menos 3 habilidades, pelo menos 3 inabilidades. Bom, você pode perguntar para mim assim, mas você só fala de coisa maravilhosa sobre você. E você tem uma inabilidade? Quem convive próximo de mim sabe qual é a minha habilidade. Bom, eu não tenho grandes habilidades sociais. Não tenho. Eu sou um profissional de alta performance e eu prefiro o isolamento, a solidão. Eu amo a solidão, porque na solidão eu produzo, eu crio, enfim. Mas se tiver muitas pessoas em volta de mim, demandando de mim o tempo todo, demandando afetivamente, eu me esgoto. Quem supre esta habilidade na minha vida é a dona Marta. Dona Marta que faz festa, faz evento, faz encontro, faz isso e faz aquilo, e eu vou, porque... Mas até hoje, os filhos marcam um aniversário, um encontro de família, e eles ainda perguntam, pai, você vai? E eu tenho que escrever, eu vou, porque eles sabem que para eu ir não é assim. Então, não me convidem muito, porque eu não vou. Eu não vou porque, se eu for, eu me esgoto emocionalmente. Então, eu estou dizendo também que ninguém também tem todas as habilidades e não precisa ter, não é? A gente tem algumas, outros têm outras, e isso vai completando a vida da gente. Então, falando assim, naquela psicologia de botequim, né? Neurociência de botequim. Na verdade, existe uma obra maravilhosa que é As Inteligências Múltiplas, do Howard Gardner, na qual eu estou me baseando, mas eu estou dando um curso muito prático, não é? Aí eu vou citar algumas aqui. Tem inteligência linguística, habilidade linguística, habilidade matemática, habilidade intrapessoal para se conhecer, a habilidade social, que eu não tenho, mas eu tenho a intrapessoal. Você tem habilidade musical. Olha que interessante, uma habilidade musical. Você tem habilidade corpórea. Pessoas que têm a capacidade de lidar com o corpo. Aí eu colocaria aí o Pelé, a grande dançarina Ana Maria Botafogo, não é? Sabe aqueles atletas, né? O Feld lá dos Estados Unidos, o Xuxa aqui no Brasil, aqueles atletas que, se você jogar o sujeito de qualquer posição, ele cai em pé, né? Aquilo é uma habilidade corporal. Não adianta eu tentar ter se eu não tenho, é preciso que eu nasça, que eu desenvolva essa habilidade. Então, você tem aí uma série de habilidades, não é? Que você vai... e habilidade espaço-temporal.
a espaço temporal, que alguns têm e outros não. Eu tenho uma habilidade temporal tão grande, espacial nem tanto. Eu sempre me perco em qualquer lugar, não é? A Marta está rindo aqui porque qualquer viagem que eu fizer eu me perco e ela fica rindo do meu lado. Mas temporal, por exemplo, eu atendo 50 minutos no consultório, eu não uso relógio, não olho para o celular. E quando eu conduzo a sessão para o final, está em torno de 50, 55 minutos, porque eu deixei passar um pouquinho. Olha como a minha mente tem uma estruturação tremenda sobre o tempo, mas não tem nenhuma sobre espaço. Sobre espaço, né? Eu sou, se amarrarem um lenço no meu rosto e me rodarem e me soltarem, eu não sei onde eu estou. Eu fico perguntando para alguém, afinal, onde é que eu estou mesmo? Mas veja bem, eu estou falando um pouco de mim para desafiá-los a conhecer as habilidades e a conhecer as inabilidades. Por quê? Porque não se constrói uma carreira sem se ter uma noção exata daquilo que eu posso fazer e fazer bem. Não é? O segundo ponto, eu conheci minhas habilidades. Agora eu preciso descobrir que tipo de problema eu sou capaz de resolver para uma pessoa, para uma empresa ou para um negócio. Mas vamos pensar só na empresa, pensando em carreira. Que tipo de problema eu tenho habilidade para resolver e eu sei disso? Que tipo de problema eu estou apto para resolver? Vamos lá. Eu tenho um eletricista que tem 20 e poucos anos de idade e ele é genial. E eu estou montando lá o estúdio, né? Bom, primeiro eu terminei de montar o estúdio e aí faltou as lâmpadas. A iluminação, na Uniaberta tem um estúdio, Mariluz conhece lá, tem um estúdio de gravação de videoaula, que vai funcionar exatamente a partir do dia 28 de maio. Tem que colocar uma iluminação lá. Eu tenho um eletricista genial, levei o eletricista lá, e na minha cabeça eu tinha pensado uma coisa, e em 5 minutos ele falou, doutor, a gente põe um facho de luz aqui, põe outro aqui, tal, tal. Nossa, em 5 minutos ele resolveu o problema. Todas as vezes que eu precisar de um eletricista, você acha que eu vou procurar quem? Ele. Ele tem habilidade para resolver problemas no campo da eletricidade. Quando foi para montar o estúdio, que foi o mais difícil, eu recebi 3 propostas de pessoas diferentes para montar o estúdio. Só que foi alguém lá, na 4ª proposta, e falou... todos que foram lá falaram assim, olha, a gente tem que comprar 2 câmeras, isso, aquilo, tal, 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 tal. E aí foi alguém lá e falou assim, doutor, nós vamos colocar 2 câmeras robóticas que vão ser operadas por um programa de computador. Você acha que eu fechei com quem? Com o cara que trouxe a solução mais prática, mais plausível. Então, um resolve um problema. Veja que a humanidade é desse jeito, não é? Chega um pãozinho lá, eu adoro pãozinho. Imagina que amanhã você acorda de manhã e tem um pãozinho com manteiga, fresquinho, torradinho, maravilhoso na sua mesa. Quantas habilidades humanas foram utilizadas para aquele pãozinho estar lá na tua mesa? Você já pensou nisso? Se a gente quiser falar só de uns, né? Tem que ter o agricultor, o agro lá, que entende da terra, tem que ter o engenheiro agrônomo que entende do adubo, tem que ter aquele sujeito que é intuitivo e sabe se vai ter chuva ou não para o trigo. Bom, depois tem que ter alguém que
opere a máquina que colhe o trigo. Depois tem que ter alguém que transporte. Depois tem que ter alguém que faça o beneficiamento do trigo em grãos até ficar os flocos prontos para virar a massa de trigo. Depois tem que ter um bom padeiro, mesmo que use mecânica para fazer, que saiba exatamente como temperar aquela massa. E quando o pãozinho está no ponto, e ainda tem que ter alguém que venda, e ainda tem que ter alguém que faça aquele café gostoso e põe aquele pãozinho na mesa com a manteiga que combine, ou a margarina que combine. A humanidade depende essencialmente dessa diversidade de capacidades de resolver problemas. Então, falando de outra forma, quando você pensa em carreira, você pode pensar assim: que tipo de problema eu posso resolver para uma empresa? Se você chegar na entrevista de emprego dizendo para o entrevistador, depois que você se candidata, você entra no site da empresa, você conhece tudo da empresa, e aí você vai na entrevista da empresa, daquele cargo que você se candidatou. E se você colocar na mesa que você está disposto a contribuir para resolver os problemas inerentes àquele cargo, com certeza você vai ser contratado. Porque é tudo que as empresas procuram. Muitas pessoas procuram um salário, muitas pessoas procuram um emprego, mas o que as empresas querem é pessoas que resolvam problemas. Bom, eu sou psicólogo, e modéstia à parte, eu me considero um psicólogo bem formado, bem competente. Eu acho que isso faz parte da minha própria natureza, porque investi 45 anos da minha vida estudando psicologia. Mas dentro da psicologia tem 12 especialidades, e dentro da psicologia tem um campo imenso de problemas que um profissional da psicologia pode resolver. Eu tenho muito claro, diante dos meus olhos, qual é a dor do meu paciente que eu sou capaz de contribuir para resolver. Olha só, qual é a dor que eu sou capaz de contribuir para resolver? Eu posso falar qual é o problema, mas eu posso falar qual é a dor. Qual é a dor da humanidade que você contribui para resolver? Eu tenho certeza que a Mary aqui vai dizer: eu contribuo para resolver os problemas aí bucais, os problemas do dente, os problemas, e também atender o dentista, tal. Mas se você não tiver isso claro, você não chega a lugar nenhum. Você não sai do lugar e você não chega a nenhum lugar. Então, você precisa ter muito claro onde você quer chegar. Que problemas você quer resolver? Que dores você é capaz de contribuir para resolver? E depois de responder essas perguntas para você, não é? Aí sim, você já sabe quais são as suas habilidades. Você já sabe que problemas você pode resolver. Você já sabe que dores você pode minorar. E aí você pode pensar em construir uma carreira. A pergunta que eu vou fazer, antes de passar para o próximo tópico, que é construindo um negócio, é: o que eu falei até aqui faz sentido? Muito. Sim, professor, claro, muito. Faz sim. Faz sentido, né, Isabel? Faz sim. Eu acho que... Já tinha ouvido isso antes? Não.
Desta forma, não. Você falando assim, eu fui processando, né? Eu acho que a maior dificuldade das pessoas, às vezes, é olhar para si e tentar descobrir isso. Porque você descobrir coisas sobre você mesmo é muito, muito mais difícil, né? Até porque as pessoas se sentem muitas vezes despossuídas. E ninguém é Sim, despossuído. Todos têm as suas habilidades. Eu tenho uma assistente que me acompanha desde o início, ponto zero da criação da Uniaberta, e ela foi treinada pela Marta e por mim. E quando ela chegou no projeto, ela disse, são 5 anos quase, eu não tenho habilidade nenhuma. Eu havia percebido algumas habilidades, eu havia observado algumas habilidades, mas eu não tenho habilidade nenhuma. Eu falei assim, mas você tem habilidade para aprender? Ela falou, tem. Eu aprendo fácil e rápido. Eu falei, então é suficiente. Não precisa de mais um. Um tempo depois, ela fez esse assessment que vocês vão fazer lá no IBC, no Instituto Brasileiro de Coach. E aí ela ligou e falou assim, doutor Mascoli, eu estou impressionada. Eu tenho habilidade, eu sou executora, comunicadora e executora. Eu sou capaz de executar tarefas e eu sou capaz de comunicar. E eu falei para ela, bom, só contaram para você, porque se você não fosse capaz disso, eu não estava te treinando para poder você me ajudar a tocar esse negócio aqui. Ela não percebia. Em geral, os pais não dizem que habilidade que os filhos têm. Os pais geralmente dizem que ele não tem nenhuma. Ou, às vezes, você não tem alguém para dizer que habilidade você tem. Mas você tem. Então, você tem que descobrir. Mais alguém quer fazer algum comentário sobre esse ponto? Faz sentido, então. O Márcio, só tirando uma dúvida, quando a gente descobre que a gente tem essas habilidades, depois de umas 3 tentativas ou 4 profissionais que você fez, mas você está bem hoje, assim, um exemplo, eu não me descobria na área da saúde, de repente eu comecei a fazer, comecei a Sim. desenvolver, hoje eu amo o que eu gosto, mas eu Sim. sei que eu tenho outras habilidades. Sim. Mas o importante é a gente tentar desenvolver todas elas ou a gente procurar se aperfeiçoar na que a gente mais gosta? Eu acho que, com o tempo, a gente vai refinando e concentrando mais naquela que a gente mais gosta. Mas, se eu colocasse aqui como desafio, não é especialmente para quem está descobrindo, começando, diz assim, invista em todas as habilidades que você tem. Eu continuo escrevendo, eu continuo ensinando, eu continuo atendendo. Não querendo me gabar, mas assim, algumas áreas que eu Não, tentei na minha mas vida... aqui, peraí. Aqui é para se gabar. Eu já comecei me Então eu vou me gabando. gabar. Eu me dou muito bem. Eu sou um grande psicólogo. Ora, você pode se gabar, Então, eu sim. vou me gabar aqui um pouquinho. Eu me dou muito bem na área de vendas, me dou muito bem na área da saúde, me dou muito bem assim para conversar. Eu sou uma pessoa extrovertida, né? Para isso. Eu percebi que essas habilidades que eu tenho me ajudam muito mais nessa última profissão que eu estou agora no momento, né? Sim. Então, tanto é que eu estou há 16 anos com a mesma equipe que eu trabalho, né? Desde quando... Já trabalhava antes disso, mas aí eu me descobria muito mais com eles agora. Sim. E eles têm medo de me perder como profissional. Com certeza. Assim como eu não gostaria de perder o trabalho Olha, quem falou foi Marta. Ela falou aqui, não queremos perder o trabalho da Camila. Foi um longo caminho de investir nas habilidades que eu sabia que ela tinha, Marta já tinha visto também, mas ela não sabia. Muitas vezes isso acontece. Agora, assim, sem querer tornar muito pessoal, mas você tem que investir nessas habilidades que você tem. Você tem que fazer isso. Assim como cada um aqui descobrindo quais são as suas habilidades, mas isso só vai fechar. Vamos lá, qual é a minha habilidade?
Eu tenho habilidade na clínica psicológica, eu tenho habilidade para ensinar, eu tenho habilidade para escrever. A pergunta que tem que ser respondida em seguida é: para quem as minhas habilidades são úteis? Que problemas eu posso resolver com elas? Que dores eu posso minorar com elas? Está entendendo? Por quê? Se eu fizer um pão que ninguém come, para que pão? O pão só vai fazer sentido para o padeiro se eu não posso ficar comendo pão, porque eu tenho uma tendência muito grande para engordar. Mas tem determinada padaria aqui que eu vou almoçar com a Marta, que chega lá com o sujeito põe o pão. Gente, é impossível não comer aquele pão. É impossível. Você acha que aquilo ali foi por acaso ou foi intencional? O sujeito colocou aquele pão ali e fez de tal forma que você sente e fica com água na boca só de sentir o cheiro do danado. Foi intencional para descobrir o que ele faz de melhor, né? É claro. Então, esta é a questão. Quem vai consumir a minha habilidade? E não é só consumir, porque eu tenho uma postura ética diante da vida, e alguns aqui já me conhecem há muito tempo, sabem disso. Não é assim, eu sou um grande psicólogo, agora eu vou ganhar muito dinheiro como psicólogo. Não, eu quero ganhar muito dinheiro como psicólogo, desde que eu consiga resolver alguns problemas e ajudar as pessoas a resolver alguns problemas concretos da vida. Eu quero ser um mentor, eu vou ser um mentor, bom, mas a minha mentoria vai resolver os meus problemas ou os problemas das pessoas que fazem mentoria comigo? Tem uma pergunta. Oi? Eu tenho uma pergunta. Existe alguma técnica para a gente poder facilitar esse desenvolvimento na pessoa? Porque, que nem eu falei para você olhar para si mesmo, às vezes, você sabe que a pessoa tem várias habilidades, só que no decorrer do dia a dia, ela faz tão automático que ela não para pensar e analisar o perfil dela. Mas, assim, existe alguma técnica, algum comportamento que a pessoa deveria ter para poder enxergar essa habilidade? Não, você só enxerga ou por meio de um instrumento como esses que vocês vão receber até segunda-feira, que é um Tá. assessment, que é um mapa de habilidades, é um dos mais atuais, tem o DISC também, ou se tiver alguém que dê o feedback. Eu sou um mentor desde que eu me entendo de gente, porque desde que eu me entendo de gente, eu dou feedback. Né? Vamos lá, o que eu acabei de fazer aqui com a Mariluz foi dar um feedback. Por que pedir? Por que pedir licença para dizer que você é boa no que faz? Não tem que pedir licença para ninguém, não. Está entendendo? Aí, de repente, eu digo, a equipe que trabalha comigo, as pessoas que eu mentoro, que eu trato, fala assim, você deveria investir nisso, porque você é bom nisso. Esquece o resto. O problema é que as pessoas, elas querem... Vamos lá, já criando um gancho, né? De 100 empresas que são criadas no Brasil, em 2 anos, 80 fecharam as portas. Isso é dado do Sebrae. Por que acontece isso no Brasil? Não sei se acontece lá fora, mas por que acontece isso no Brasil? Eu vou tomar licença aqui para contar uma história. O sujeito era o grande executivo de um banco. Foi executivo de um banco durante a vida inteira. Eu vou mudar alguma coisa na história para ninguém identificá-lo. E aí, quando chegou naquela idade de ser mandado embora pelo banco, o banco mandou ele embora, deu uma grana que era direito dele, de todos os 30 anos de trabalho, e ele pegou todo esse dinheiro e investiu no ramo de alimentos. Vamos lá. Eu fui professor de grandes instituições de ensino,
fui professor titular do Mackenzie, alguns aqui sabem disso, melhor do que eu, e muito respeitado lá durante... Eu fui de grandes instituições durante 40 anos, do Mackenzie durante 27 anos. E aí eu resolvi parar com o trabalho institucional, né? E agora eu vou abrir, com todo respeito, eu vou abrir uma loja de roupas femininas. Vocês estão entendendo? Eu vou abrir o quê? Tá aí. Vou abrir um sushi bar. Né? Eu tenho que investir nas habilidades que eu tenho. E o que acontece, Isabel, é que quando você vai descobrindo e você vai exercendo, as pessoas vão validando a tua habilidade. Sabe? Quando eu escrevi a minha despedida do Mackenzie na internet, dezenas de ex-alunos meus, já que são doutores, escreveram lá. Suas aulas foram maravilhosas, inesquecíveis, enfim. Bom, aí imagina que eu, lá, quando eu terminei o técnico de eletrônica, eu tinha 20 anos, e eu fiz numa escola renomada, e eu tirei nota 10, mas eu não sabia fazer nada com aquilo. E aí eu resolvo, então, ser um técnico de eletrônica. Não vai dar certo. Eu não vou chegar a lugar nenhum. E aí é preciso que você tenha coragem de abandonar. E nisso eu realmente sou muito diferente das pessoas, porque eu não tenho problema nem para abandonar cargo, nem salário, nem emprego. Eu fui funcionário público concursado 2 vezes. E eu renunciei à carreira pública 2 vezes. E tem gente que dedica a vida inteira para passar num concurso sem saber nem o que é. Está entendendo? E você se arrepende? Não me arrependo. Eu faria tudo de novo. Porque aquilo não tinha a ver comigo. Isso aqui tem a ver comigo. Eu vou morrer fazendo isso. Enquanto eu tiver lucidez, puder falar, tiver memória, inteligência particular, eu tenho certeza que vai ter alguém para eu tentar ensinar alguma coisa. Mas veja que eu descobri que eu tinha habilidade linguística, habilidade de comunicação, habilidade para escrever. Eu trabalho com essas 3 habilidades. E fui desenvolvendo outras, como a empatia, por exemplo, eu desenvolvi com a graça de Deus ao longo da vida, que é fundamental no psicólogo. E aí a minha pergunta eu tenho muito claro o que eu posso oferecer. Por exemplo, eu posso oferecer a mentoria, eu posso oferecer uma clínica voltada para trauma, ansiedade e depressão. Mas essa é a minha clínica, mas alguém chega e fala assim: doutor, eu tenho um grande conflito conjugal, eu e a minha mulher, nós não nos entendemos. No dia que encontrar um casal que se entende, esse já foi para o paraíso, não é? Mas eu preciso de um terapeuta de casal. Não sou eu. Eu não tenho essa habilidade. Está entendendo? E assim, modéstia à parte, eu tenho uma clínica bem-sucedida, porque a primeira coisa que eu digo para alguém é: eu quero te ouvir para saber se eu tenho condição de te ajudar. Porque se eu não tiver também, o que você acha que eu faço? Eu tenho um portfólio de profissionais. Eu não tenho nenhum problema para dizer eu não tenho condição de te ajudar, mas eu tenho aqui alguém, né, capaz, excelente, extraordinário. Isso é o que a gente deveria chamar de humildade. Humildade é reconhecer o meu valor, a capacidade que eu tenho, mas humildade também é conhecer a capacidade que eu não tenho, ou a minha incapacidade. E ninguém fica ofendido comigo, não. O sujeito olha para mim e fala:
Depois me dá um feedback, fala, doutor, gostei da sua integridade. Outro iria ficar comigo lá e, né, tinteando, enrolando lá. O senhor é muito objetivo, posso, não posso, e pronto, acabou. E aí fala, muito obrigado que você me indicou um profissional maravilhoso para conflitos de casais. Então, é preciso ter claro. Eu acho que os pais, aí eu vou falar aqui para as mães e para as futuras mães, e para quem já é mãe, os pais têm a obrigação. Eu digo isso, gente, para pessoas de todas as classes sociais. Eu estou dando mentoria para um mega empresário que está tratando dos problemas dos 2 filhos dele, e eu digo para ele, olha, cabe a você colocar em evidência quais são as habilidades do seu filho. Geralmente, os pais colocam em evidência as inabilidades. Não é? A Marta é testemunha disso aqui. Eu dediquei a vida a colocar em evidência as habilidades dos meus filhos, quando eu os eduquei. Vamos lá. Eu vou dar um exemplo concreto. O Márcio estudava num excelente colégio no Rio de Janeiro, né? Nós mudamos para cá, ele foi estudar no Mackenzie. Na primeira prova de inglês, ele tirou 2,5. Era bolsista. Ele chegou em casa chorando e falou assim, ele tinha 12 anos, 11, 12 anos, né, Marta? 12 anos. Eu não valho nada, eu não sei de nada, eu não sei porque você me colocou nesse colégio, porque eu tirei 2,5. Eu falei, considerando que você não conhece São Paulo, não conhecia o Mackenzie, veio do Rio de Janeiro, de uma outra cultura, você foi muito bem que você acertou 25% da prova. Vamos parar com isso. Ah, mas eu sou muito burro. Eu não tenho filho burro. Os meus são todos inteligentes. Então, vamos parar com isso. Aí, segundo bimestre, ele chegou, sentou na minha frente e falou, não vem com esse papo de psicólogo, que não vai funcionar comigo. Eu falei, primeiro, eu não sou teu psicólogo, cara. Eu sou teu pai. Então, aqui não tem nenhum psicólogo falando. Não adiantou nada aquela sua fala de psicólogo, porque eu estudei, ralei e tirei 5. Ah, foi. Pega uma calculadora, você, e calcula quanto 5 representa para 2,5. Aí ele olhou para mim e falou, pai, é 100%. Eu falei, então. Ele não repetiu em nada, né? Inglês, eu nunca repetiram, nenhum dos 3. Então, assim, eu poderia, naquela hora, falar assim, você devia estudar, você não sabe nada, você é bolsista, vai perder a bolsa. Não. Cabe ao pai, à mãe, destacar, porque o filho não vê. Não vê. Jovem não vê que habilidade tem. O que você acha, Zé Maria? Você que tem muita experiência da vida. Professor, eu tenho uma experiência muito parecida. Meu filho, ele nunca gostou muito de estudar, mas sempre estudou em La Salle, sempre tal. E ele passou no vestibular para engenharia naval, porque tinha desenho e tal. Depois que ele terminou o curso, aí conseguiu um trabalho lá na plataforma da Petrobras e ele disse, pai, eu não suporto aquilo. Não dá, cara. Sou o cara mais infeliz do mundo. Aí tal, começou a reclamar. Aí eu falei assim, o que você quer fazer então? Pai, eu queria fazer gastronomia. Aí fez gastronomia. Hoje ele já tem 2 restaurantes e disse que não trabalha um dia. Ele E se você diverte ficou, trabalhando, né? peraí, E e eu sou você muito ficou feliz por isso. apresentando a fatura para ele? Você devia ter esse engenheiro naval. Não, de forma nenhuma. Até porque eu deixei. Eu queria mesmo que ele entrasse na Marinha, como eu. Mas ele não tinha menor pendor. Eu disse, não, você tem que escolher o que você quer. Aí ele gostava de desenho. Ele completou, por exemplo, 8 anos, porque o engenheiro naval vive fazendo projetos, Fazendo né? projeto.
Aí eu falei, vai, tu vai se dar bem. Aí ele, eu falei, poxa, não deu. Aí ele começou a fazer gastronomia, aí fez chefe italiano, chefe tal, tal, tal. E hoje é uma sumidade, né, em BH, né? É. Na cozinha. Uma Sim, felicidade só. sim, claro. É, é, você está ali para apoiar e para Com destacar. certeza. Porque as inabilidades, as deficiências, os fracassos, eles sabem muito melhor do que ninguém, muito melhor do que eu, do que Professor, você. agora eu tenho uma experiência comigo. Eu É. trabalhei 36 anos na Marinha e sempre falo que eu não trabalhei um dia. Olha, Porque, Zé, eu fiquei 7 anos na Marinha. Foi o melhor período da minha existência. pois é, Eu, eu, maravilha. reúno, eu reúno com a minha turma, porque eu fui brigada da turma Quilo 73 da AM Ceará, e eles têm um grande respeito, admiração, aquela coisa da Marinha, né? E aí, alguns eles Uhum. lamentam, mas lamentam, alguns que saíram, né? Lamentam da Marinha. Eu falei, mano, aquilo para mim era a aventura. Eu me sentia o próprio Ulisses, singrando os mares. Então, assim, eu estou há 41 anos na sala de aula. Eu poderia ter encerrado a minha vida lá na Universidade Mackenzie, comprado uma casa na beira do mar e viver lá pescando, aposentado. Mas eu adoro isso daqui, gente. Eu amo isso daqui. Você acha que esses 41 anos de sala de aula foram pesados para mim? Não. Porque é onde eu exerço o que eu sou, eu exerço as minhas habilidades. Agora, o tempo está avançado, não é? E aí eu vou só dar um spoiler, porque nós vamos falar do planejamento estratégico de empresa, e aí eu vou chutar a bola aqui para alguns, pelo menos que eu sei, mas talvez outros que ainda eu não sei, mas aqui a bola eu vou chutar para o Davi e para a Cristiane. Para o negócio, vale tudo isso que eu falei para a carreira. Mas, além disso, eu tenho que ter muito claro quem é o meu público-alvo. Quem é o meu cliente? Eu vou, me lembrem, anotem aí, né? Nós vamos fazer aqui, numa das nossas aulas, o canvas do consumidor. Quem é o meu cliente? Vamos lá. Eu lancei a Universidade Aberta, não tem 6 meses, e eu já tenho aluno, eu já tenho grupos de alunos. Você acha que isso foi por acaso? Eu planejei a Universidade Aberta, alguns aqui acompanharam por dentro, 4 anos. 4 anos. Eu fiz com a minha equipe está trabalhando comigo há 4 anos. Eu fiz com a minha equipe o perfil de quem eu queria atingir. Está entendendo? Quem é a pessoa para quem eu quero vender ou ensinar ou trabalhar com mentoria. Se eu não tiver isso claro para mim, eu não vou vender nada. Nada, 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 nada. Bom, aí eu tenho liberdade aqui com o Davi, eu sei que ele não vai ficar magoado comigo, né, Davi? Se também se ficar também, a gente resolve lá na oração. Davi, você que tem empresa, você já sabe quem é o seu cliente. Porque tem uma frequência estatística. Quem é que te procura? Quem é que. Bom, se eu perceber que a minha clientela não está correspondendo ao meu produto e não está correspondendo também financeiramente ao meu negócio, ou eu mudo o negócio para atender a clientela, ou o que eu faço?
Qual é a segunda alternativa? Mudo de clientela. Mudo de clientela. Quando eu comecei esse projeto aqui, a minha equipe falava assim, Dr. Mastoli, o ticket, né, que é o valor fechado do curso de formação em psicanálise, psicologia analítica, psicoterapia breve, é R$ 12.500. São 2 anos ou 3 anos, o preço é o mesmo. 2 anos para profissional de saúde, eu não estou fazendo propaganda, estou dando um exemplo. É muito caro. É caro para quem? Para você, para mim, ou para o cliente que eu quero, para o aluno que eu quero, para o perfil que eu tracei? Bom, eu vou contar para vocês, para não ultrapassar a hora. Primeiro que eu me sinto muito feliz de ter o Zé Maria aqui, com a experiência dele, a capacidade dele. Ele deu uma exposição de um tema de Jung no curso de formação, que ele é aluno lá, em 20 minutos, com muito mais profundidade do que eu. Então, já já vou estar me matriculando no curso dele, porque ele é melhor do que eu em algumas coisas. É uma honra. Mas você acha o quê? Que ele está aqui por quê? Porque eu, quando criei o projeto, criei para atrair pessoas como Zé Maria. Agora, é muito difícil você incutir isso na cabeça das pessoas no Brasil. É muito difícil. Gente, como é difícil você fazer com que a tua equipe e as pessoas que trabalham para você, que hoje a minha equipe é muito grande, são 8 pessoas, elas entendam exatamente qual é a natureza do teu negócio, qual é o cliente que você quer atingir. Muito diferente do cliente aqui da mentoria. Como a mentoria é um programa para alavancar a vida de pessoas, o ticket é muito baixo. Para o mercado de mentoria em São Paulo é muito baixo. Está entendendo? Bom, mas existe aí, novamente, Isabel, tem ferramentas para isso. E eu vou ensinar vocês a usar uma delas, que é o Canvas do Consumidor, que a gente vai traçar o perfil psicológico do nosso cliente. O que você acha, Cris? Acho ótimo. Estou muito empolgada para essa parte aí. Eu estou chutando a bola para vocês dois porque eu sei dos seus interesses. De repente, alguém pode despertar o interesse aqui. Então, Caiu. gente, não tem acaso. Não sei. Zé, você pesca? Pesca? Caiu minha rede. Eu fiz um elogio a você aqui, da sua capacidade, da honra que é ter você conosco. Você pesca? Acho que você não está me ouvindo ainda. Estou vendo. Seu pesco? Eu fiz um elogio aqui da honra que é ter você aqui conosco nos nossos projetos, da sua capacidade. Professor, muito agradecido. O senhor não sabe da minha alegria de assistir suas aulas e participar desse projeto, que eu sei que é um projeto que conectou comigo totalmente. E você comigo, com certeza. E a pessoa do senhor, então? Então, eu tenho como hobby pescar. Aí eu vou agora contar uma história de pescador, né? Eu pesco desde criança porque eu nasci na beira do rio. Na beira do rio. Nasci e pesquei por todo o litoral brasileiro, contrariando as normas. Eu e algumas campanhas pescamos no Rio Amazonas um navio Arimbaé. E devolvi o peixe, porque a gente não queria ser preso pelo comandante. Ali subindo aquele estreito, bem devagarzinho ali. Ficavam olhando. Eu vi 3 vezes. Ficavam olhando e meia dúzia na popa e o comandante fingindo que não sabia de nada. Eu fiz muito isso. Porque ele sabe disso, não é? Então, assim, eu já pesquei em muitos lugares. E você sabe o que faz um pescador bem-sucedido?
eu fui pescar lá em Cananéia, e a gente é um grupo de pessoas, amigas, que pescam no barco. A gente aluga um barco, vai para o alto mar pescar, e a gente sempre traz peixe. Por quê? O nosso barqueiro, ele conhece cada lugar e ele sabe que tipo de peixe tem naquele lugar e ele sabe que tipo de isca usar. E aí um dia a gente foi, usamos camarão vivo, não pegamos nada, usamos lula, não pegamos nada, usamos sardinha, não pegamos nada. E aí ele já é amigo, ele falou, doutor, deixa eu preparar o seu anzol para você não voltar de mãos vazias. Aí pegou um peixe artificial de metal brilhante desse tamanho, preparou o anzol correspondente e falou, enquanto o barco estiver voltando, que dá umas 3 horas de viagem, você mantém esse peixe artificial balançando na flor da água. E vamos ver o que acontece. Daqui a pouco, um peixe imenso chamado sororoca visgou no anzol e começou a pular, e foi aquela festa. Aí ele falou, você Salvou a pescaria. Salvou a pescaria. Quando que eu ia colocar um peixe de metal no anzol? Estão entendendo o raciocínio? A gente pesca muito a tainha lá no CAW, no Rio de Janeiro, ali na ilha. CAW, sim, eu conheço lá. Nossa. O pessoal pesca com esse peixinho que ele reflete, né? Ele dá um. Ele reflete, pega muita coisa. Hoje ele faz parte do meu repertório, o peixinho de metal. Então, veja bem, é preciso saber se você vai fazer uma pescaria. É preciso saber que peixe tem no fundo do mar e é preciso saber que isca usar para pegar. Então, não adianta, eu vou abrir uma loja para vender perfume. Se você não souber para quem, não abra. Com certeza. Precisa saber qual é o perfume que aquela pessoa quer, gosta, que perfume, que classe social você quer atingir, que produto aquela classe social consome. Por quê? No Brasil, a ideia de consumo é muito atrelada à ideia de classe social. Por isso que quando alguém falou assim, não, mas o ticket é alto. Alto para quem? Porque eu vou contratar professores de alto nível. Então, também preciso de alunos que sejam de alto nível. Eu poderia criar algo popular. Não seria nenhum problema. Mas a questão é que eu preciso ter claro para mim qual é o meu cliente. Mas o meu cliente não está sustentando o meu negócio. Ou eu revejo todos os processos, ou eu mudo de cliente. Então, para encerrar a aula de hoje, o treinamento de hoje, olha, aquele que faz as coisas do mesmo jeito e espera um resultado diferente pode estar cometendo uma grande tolice. É verdade. Quando eu dou aula para executivo, eu sou muito mais agressivo, porque eles são agressivos. Eu falo, CEO é agressivo. Então, eu falo para eles assim, se você faz as coisas do mesmo jeito e espera um resultado diferente, você é um completo idiota. E eles faltam me matar, não é? E alguns ainda falam, paguei caro para estar aqui, você ainda me chama de idiota. Chamo, porque você tem que mudar o processo. Então, eu espero que vocês reflitam sobre isso e apliquem nos negócios de vocês. Tá bom? Mais alguma questão, alguma pergunta? E a gente encerra por aqui. Uma boa noite para vocês. Recebam o link, mandem o nome completo e o e-mail, recebam o link, escolham um horário, 20 ou 30 minutos, sozinho, e sem celular, sem nada para ninguém para chamar. Leia as instruções, responda devagar, mas seja honesto. Não tente... até porque você vai receber o envelope e depois
quando nós fizermos ou virtualmente ou pessoalmente, eu vou ensiná-lo, e também as duas pessoas que trabalham com isso na Universidade Aberta, que é a Camila e a Nancy, ensiná-los a interpretar, porque é pessoal. Isso é muito pessoal. Tá bom? Se tiver alguma Tá questão, ok, professor. fala. Márcio, Boa noite, bom final de semana. Fala, você tem Maurício. alguma coisa a dizer do livro ou essa semana não precisa ler? Não precisa, obrigado. Ainda bem que tem você aqui, que é meu grilo falante do livro, não é? Tem gente que reclama comigo porque eu estou dando tarefa de casa. Não, porque é o grilo falante que eu tenho da vida, eu nem vou dizer quem é, porque você já sabe. Vamos lá. Vocês façam, então, né? Situações, estado de humor e pensamento. 41. Nós fomos até onde? 40 e Até 47, você pediu na última vez. 47? Isso. Eu acho que eu estava usando o roteiro errado, não era. Vamos passar para o sumário. Aqui, como a mente vencendo o humor, compreendendo meus problemas, pensamento que conta, identificando e avaliando estado, definindo objetivos. E agora nós vamos fazer aqui do 41, não sei se vai corresponder, se já fizeram, vocês parem, mas do 41 ao 70. Quem já fez do 41 ao 47, pula, mas vamos marcar aqui que eu vou usar o sumário agora, do 41 ao 70. Vocês vão fazer situações, estados de humor e pensamentos, para distinguir pensamento, emoção e situação que vive. Pensamentos automáticos, aqueles que vêm e voltam, e onde estão as evidências, tá bom? Então, O livro não, é até os 70, não entra, é só situações, estados de humor e pensamentos automáticos.